Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves do Instituto Sapiens, em parceria com a Unimídia, aqui de Itajaí. Hoje nós temos um episódio fantástico, tá? O pessoal da Casa Fiora de Navegantes e Pissarras, lá do Gravatar de Navegantes e de Pissarras, a Andressa e a Jéssica. Então, vem comigo que o episódio de hoje vai ser muito bom. Vem! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. E hoje, gente, nós estamos aqui de maneira muito especial. É uma honra tê-las por aqui. Jéssica, Andressa, sejam muito bem-vindas. Já falei o nome de vocês, eu as conheço, mas hoje a gente vai falar um pouco sobre essa sociedade, sobre a Casa Fiora, a empresa de vocês. Mas antes disso, quero de fato conhecer, se apresente aí pra galera, nome, se é casada, solteira, se tem cachorro, periquito, papagaio, como é esse rolê de vocês aí? Posso ir lá, então? Bora lá! Então, eu sou Jéssica, né? Sou casada, tenho o papagaio, o periquito, o cachorro, o filho. Sou casada, tenho 2 filhos, sou proprietária da Casa Fiora junto com a Andressa. Então, a gente está ali atuando em Balneário Pissarras e Navegantes, como tu já comentou. Sou formada em administração, atualmente atuo mais na parte administrativa da loja, né? Mas como todo empreendedor, a gente está ali para auxiliar em todos os momentos, né? Comercial, administrativo e para tudo onde é chamado. E essa sou eu. Bora lá! Então, meu nome é Andressa, tenho 38 anos, sou casada também, tenho 2 filhas, a Maia e a Giovana. E na parte da loja eu cuido bastante da parte comercial, a parte administrativa também. Fico mais em Navegantes, até pela logística, né? Mas a gente vai se revezando também para Pissarras Navegantes, mas pela logística eu fico mais em Navegantes. Muito bem, então hoje a gente vai falar de um rolê muito legal. Então, a Casa Fiora fica no Gravatar de Navegantes. Como chama a rua ali do... Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, na avenida principal ali, Na avenida principal. Fica antes do Top House, né? De quem vem de Pissarras. Antes do Top House. Isso. Muito bem. E em Pissarras, onde fica? Em Pissarras, a gente fica na avenida também, na Emanuel Pinto, que é uma avenida bem do comércio ali. E a gente fica em frente ao Correio de Pissarras. Exatamente então em frente ao Correio. É fácil de encontrar. É fácil de quem tá em casa, aqui embaixo, vocês vão encontrar as redes sociais da Casa Fiora, tudo direitinho ali. Se você quiser procurar, entre em contato, dá uma olhadinha ali e aproveita, já curte, compartilha, envia esse vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre sociedade, sobre empreendimento, espiritualidade. Gente, o episódio de hoje vai estar fantástico, tá? A Casa Fiora faz o quê? Nós trabalhamos com cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, motorização. Essa parte mais final de decoração dos ambientes, né? Então, a gente trabalha mais com essa parte final de acabamento. Com a parte de acabamento voltado à persiana, cortina. Isso. Papel de parede também vocês trabalham? Também. Caraca, as duas lojas Iguais. trabalham separadas? É uma matriz filial? Como é que Não. funciona? A gente atua hoje, a gente divide mais ou menos as regiões onde a gente trabalha, né? Então, a loja de Navegantes, ela atende de Navegantes vindo pra cá. Itajaí, Balneário, Floripa, Porto Belo. E atende também o Vale. E a loja de Pissarras, ela atende, então, de Penha pra lá. Então, Penha, Pissarras, Joinville, Barra Velha, vai subindo Curitiba, daí a gente atende pela loja de Pissarras. Então, a gente faz essa diferenciação, mas os produtos são os mesmos, nós não temos 2 lojas concorrentes, né? Então, a gente atende nosso método de atendimento, digamos, parecido nas 2 lojas, nós temos os mesmos produtos e a gente só muda essa atuação mais ou menos para ficar mais segmentado, para ficar mais próximo de cada loja, né? Para o cliente ter mais facilidade em vir até a loja. Então, o cliente de Barra Velha não precisa ir até Navegantes, por um exemplo, ele já consegue parar logo ali em Pissarras. Já ali em Pissarras pra ver isso. E nada do que a gente tem é pronta entrega, né? Tudo é sob medida e personalizado. É personalizado. Então, eu quero uma persiana, não vou lá comprar e já trazer para casa. Se eu quero uma cortina ou uma persiana em casa, o que eu preciso para fazer isso? Basta uma ideia? Tem um projeto? Eu chego lá e vejo. Como é que é esse rolê para quem nunca mexeu com isso, quem nunca viu um personalizado, por exemplo, que só comprou cortinas na Havan? Havan, nos patrocine, né? Como é que eu faço isso para chegar na loja de vocês e entender o que eu quero ou o que eu gostaria para minha casa?
Hoje a gente tenta fazer a venda mais consultiva possível, né? Então, as nossas vendedoras, os nossos profissionais, eles são pessoas que estão bem orientadas e entendem muito do nosso produto justamente para ser mais consultiva possível. Porque muitas vezes a gente pega esse cliente que é a primeira vez, que nunca fez uma cortina sob medida, que não sabe exatamente o que escolher, como compor, tecido, cor, modelo, detalhe, então, ou até mesmo tamanhos, né? Porque às vezes... A gente tem uma ideia, né? As cortinas prontas, geralmente, é janela, né? Ela tampou a janela, é a funcionalidade dela. Só que na cortina sob medida, a gente tenta trazer, além da funcionalidade, a gente tenta trazer a beleza, a estética, né? Modernizar o ambiente, agregar um pouco mais nesse sentido. Então, hoje, além de os profissionais parceiros que a gente tem, que são os arquitetos, que já trazem daí um projeto mais ou menos formalizado para que a gente siga, né? Ou clientes que já vêm com alguma orientação, a gente pega os clientes que eles vêm sem orientação. Então, a gente, através da venda ali, né, entendendo qual que é a necessidade do cliente, para o que ele precisa aquele produto e mais esteticamente o que ele entende como bonito, feio, né, o que ficaria legal. Então a gente, através disso, executa o modelo de cortina ideal, né, de persiana, ou do que seria ideal para aquele cliente. E aí vocês têm os materiais na loja, a gente olha, brasileiro é de pegar, de tocar, né? Então a gente olha, toca, vê, tecido, essas coisas, isso tudo na loja vocês têm. Como é que funciona isso? Temos. Nas duas lojas a gente tem o showroom, né? Então, são 2 lojas físicas. A gente tenta colocar no showroom o máximo do que a gente pode mostrar como produto. Obviamente, tecido é uma infinidade de tecidos, então a gente não tem como expor todos os tecidos em loja, mas a gente tem modelos, né? Então, a gente tem um modelo de cortina com tal prega, com tal barra, com tal detalhe, com tal tecido, e através dele a pessoa já consegue imaginar alguma coisa. E daí, a parte de tecidos, a gente tem todo o mostruário para que a gente encontre ali o que se adequa melhor, sentido o que pra pessoa. o cliente goste mais, né? Mesma coisa as persianas, nas duas lojas a gente tem persianas expostas em vidros, para que o cliente consiga entender a funcionalidade real da persiana, né? Então, exposto num vidro, qual que é a transparência, o quanto translúcido, o quanto escurecimento, e todos os modelos também que a gente trabalha, basicamente, a gente tem eles expostos em loja, justamente para facilitar nessas escolhas, né? Caraca, que legal. Eu tô fazendo a obra da minha casa, né? Então, logo esperando. estarei na Casa Fior, agora não ajudando e acompanhando vocês na empresa, mas como cliente, né? Te esperamos. Qual o horário principal pra gente chegar? Por exemplo, eu tô com uma obra, tô fazendo a obra, qual o momento ideal? Por exemplo, as construtoras já têm isso tudo certinho, tudo encaminhado, mas, por exemplo, eu estou construindo a minha casa. Qual é o momento de eu procurá-los para colocar as cortinas, persianas, para entender exatamente quando tudo está pronto, ou durante a construção a gente consegue já ir fazendo esse passo a passo? Durante a construção, a gente já consegue ter uma noção até em questão de um pré-orçamento do que está indicando para o cliente, se dá para colocar uma cortina ou persiana. A gente não consegue, na verdade, estar fazendo a finalização, porque demora 30 dias, mais ou menos, para ficar pronto o nosso produto, e tem que estar tudo bem redondinho, tem que ter piso, porque é tudo muito As medidas são muito finas. Então, não dá para ter nenhum erro. Então, assim, Agora me papaquei. Assim, para fins de orçamento... Para fins de orçamento, eu acho que o momento ideal da pessoa é quando ela já tem essa noção de largura e altura não necessariamente, mas principalmente largura do que ela precisa. Ou talvez o que ela almeja em cada local, né? Eu tenho uma lavanderia, 2 quartos e uma sala. Nos quartos e sala eu quero uma cortina, na lavanderia eu quero uma persiana. A gente já consegue tirar ali umas medidas muito aproximadas até para a pessoa se inteirar um pouco mais de preço, valores, né? Para ela às vezes se programar na obra dela. Muitas vezes a gente até faz esses pré-orçamentos com base num projeto. Então o arquiteto vai lá, faz todas as medidas, tu vai executar com o arquiteto, por um exemplo. Tira a medida para tudo, marcenaria e tudo mais, e através daquele projeto, com aquelas medidas, a gente já consegue uma prévia de um orçamento. Deixando sempre o cliente bem ciente de que pode haver alterações, né? Porque lá naquele fim, quando a gente for lá fazer aquelas medidas finas, pode ter alterado alguma coisa. E também alterado o valor de produto, né? Porque isso, talvez tem muita coisa de tecido que seja importado, né? Hoje em dia, a gente tem muita coisa que vem de fora, sobe o dólar, abaixa o dólar, a gente tem variação de tudo isso. Tem muito alumínio, né? Então, a gente já sabe que o alumínio é o mais
mais padrão que todo mundo entende dos altos e baixos, né? Então, tem as alterações de tabela, mas assim, para fins de finalização, seria o nosso prazo de entrega, por um exemplo da nossa loja, é 30 dias, da maior parte dos produtos. Então, a pessoa já sabe que, eu quero entrar na minha casa em maio, né? Pelo menos abril, a gente precisa fechar esse pedido para em maio, realmente ela tá com Já os está produtos pronto. todos em casa. Caraca, vocês fazem venda, metragem, Sim. instalação, faz tudo. Eu chego lá com uma ideia e saio com o produto, é isso? A gente isso. confecciona tudo certinho, faz a instalação. Caraca. A gente age ali do início ao fim, né? Meu Deus, que legal. E isso é importante. Nós estamos no Sapiens Cast, a gente fala sobre espiritualidade, sobre empreendedorismo. Vocês compraram a loja, vocês nasceram e herdaram a loja, vocês nasceram ali. Onde é que surgiu a ideia de começar? Começaram com 2 lojas, começaram com uma loja só. Porque como é que é esse rolê da Casa Fiora? Há quanto tempo essa loja existe em Navegantes, em Balneário Pissarras? E da onde surgiu a ideia de tudo isso? Como é que foi o rolê, né? A Casa Fiora, na verdade, a gente iniciou em Navegantes. E em Navegantes a gente tem há 8 anos a loja, né? Então, ela surgiu, assim, da necessidade mesmo de mercado. O meu marido, na época, mobiliava um apartamento. E ele sentia um pouco dessa falta, né? De produtos, de onde encontrar. Então, daí, junto com o marido da Andressa, eles trocaram ideia, né? E os dois são bem empreendedores. E a gente acabou Então, dali formando a ideia da loja. Os maridos se conheciam. Sim, eles já se conheciam. Vocês, pela amizade Também se deles. A gente já se conhecia Aham. antes também da loja, né? Mas através deles, né? Porque eles que iniciaram uma amizade de mais tempo. Então, daí os dois juntos ali trocaram ideia e resolveram montar essa loja. Na época, eu não trabalhava na loja, eu trabalhava numa instituição, a Andressa trabalhava também em outro local. E a gente começou a loja, então, com um funcionário que tinha muito conhecimento na área, que era amigo deles também. Ah, também amigo deles. Então a gente. A intenção da loja era assim, abrir com alguém que tivesse conhecimento, não vir totalmente novo no mercado, né? Até porque Navegantes, há 8 anos atrás, ainda tinha uma deficiência grande nesse tipo de produto e até na procura, né? Porque não era isso que se procurava, não era tanto sob medida, né? Vinha já um mercado assim, obviamente, né? Não é um mercado tão novo, mas assim, ainda era muito pouco comparado a hoje. Então, a gente já queria alguém que tivesse experiência no mercado. E onde veio esse outro amigo deles que já tinha muita experiência e encabeçou a loja junto ali com a gente, né? E passado um ano, né? Tu entrou na loja, né, Andressa? Isso. E eu, passado 2 anos da loja, entrei na loja daí. A gente continuou nos nossos outros Continuou empregos. nos outros trabalhos e empreendendo. Até porque na época, quando a gente abriu a loja de Navegantes, eu tava grávida. Então, assim, era bem complicadinho logo eu estar assumindo ali a loja. Né? Então, acho que a gente ficou, um ano e pouco, mais ou menos, depois complicadinho naquela época. entrei na loja. Depois... No desenrolar da história, a gente vai entender que depois descomplicou, né? Isso. Mas então, a partir dali, daí a gente montou a loja. Depois a gente assumiu também a loja ali, né? Diariamente, estando ali e tocamos. E vai fazer 2 anos agora em junho que a gente tem a loja de Pissarras. E por que abrir Pissarras? A gente sempre quis, na verdade, abrir lá. A gente sempre sonhou em abrir em Pissarras. A gente conversava bastante sobre isso, mas a gente tinha que estar bem estruturado em Navegantes também. Não adianta só abrir lá por abrir e Navegantes não tá bem estruturado. Mas sempre foi um sonho nosso, a gente não abriu do nada, a gente sempre planejou abrir lá. E Mercado, né? pelo mercado. O crescimento de Balneário Pissarras, principalmente a nossa região como um todo, né? O mercado imobiliário está muito aquecido e no passado eu via muito, por exemplo, o crescimento dos móveis sob medida e depois eu também fui descobrindo outros mercados sob medida que vão crescendo, né? E o fato das cortinas, isso que foi dito para mim é muito forte. Não só a questão funcional, mas a questão estética, isso nós já atendíamos muito lá, mas tinha necessidade de ter uma loja física. Pela credibilidade até, né? Porque o que acontece hoje com o nosso litoral é muita gente de fora. Então, a pessoa, ela não necessariamente confia em alguém que tá lá falando sobre cortina. Ela precisa ver a loja de cortina, onde é que tu está, né? Até porque se der um problema, onde é que eu vou? Procurar? Exatamente. E por comodidade também, o pessoal quer tudo mais perto. Quanto Então, mais as perto, pessoas- melhor. Tinha, às vezes, até um pouco de... Não dificuldade, porque Navegantes e Pissarras não é longe, é perto. Mas a gente percebia que, às vezes, os clientes de Pissarras, Barra Velha, daquele lado de lá que a gente atende a loja de Pissarras, eles não vinham até Navegantes. Então, ficava aquela credibilidade meio que por terra, assim. A gente lá falando sobre o produto lá dentro da casa do cliente, porque a gente ia até Pissarras. Só que eu não tinha, além do mostruário, que falar mais pra ele além daquilo. Vamos lá na minha loja de Navegantes. E, às vezes, as pessoas não iam. Então, ali a gente percebeu que a credibilidade era muito mais interessante pros fechamentos. Foi onde a gente daí, como já tinha essa ideia da loja, né? A gente falou, não, é o nosso momento, bora Decidiu abrir. fazer esse... Vai fazer 2 anos agora em junho. Vocês são de Navegantes?
Ou de Balneário Pissarras? Natural de Indaial. De Indaial. As duas são de Indaial. O que vocês vieram fazer no litoral? Assim como vários, né? Eu também sou do interior de São Paulo. É. Cheguei aqui no litoral. Eu conheço Navegantes há um tempo já e vejo, por exemplo, na nossa região, o quanta gente de fora chegou, né? muita Nos gente. últimos 10 anos, Navegantes se multiplicou em gente, em pessoas dos mais variados lugares. Vocês, embora daqui de pertinho, mas o que as trouxe ao litoral? Oportunidade de mercado, né? Na época, meu marido morava em Indaial também, então ele veio pra cá, abriu o negócio dele, deu certo, depois eu vim junto. Eles, Faz igual. eles trabalham com o que hoje? Os dois constroem imobiliária. Construção imobiliária. Isso. Muito bem. Querem já fazer um merchan da construção imobiliária? Vai fazer que são duas. Os concorrentes aqui. Mas eles os dois atuam no litoral, né? O marido da Andressa mais ali para o lado de Navegantes, meu marido mais para Pissarras. Para Pissarras. É. Muito bem. Mas até falando ali sobre as pessoas que não são daqui, né? Na nossa loja, por um exemplo, ninguém é daqui. Caraca, Em ninguém. nenhuma das duas lojas. Então, todos os nossos colaboradores, ninguém é, né, que nascido e criado no... Criado, sim. Mas nascido no nem litoral. Navegantes, nem Pissarras, nem Penha. Todo mundo é de fora. E tem muita gente fora. Uma pergunta importante. Mão de obra, tá tranquilo no segmento de vocês? São... Aquele momento em que a gente fica... Então, Vamos né? mudar de assunto. Não, assim, a gente tem os nossos desafios, né? Diários, na verdade. Nós já tivemos... passamos por alguns períodos, assim, de mais dificuldade. Hoje, a gente tem uma equipe que a gente sempre fala, assim, que graças a Deus é uma equipe que tá junto com a gente, né? Que pega junto, que entre erros e acertos é uma equipe que tu vê que tá interessada, que quer crescer junto conosco. Mas os desafios acontecem diariamente, né? O mercado, a gente sabe como que tá. Eu acho que quem empreende e tá, né, assistindo a gente, ou que já passou por essas cadeiras aqui, talvez tenha as mesmas dificuldades. Mas faz parte, né? Faz parte da nossa realidade de Faz litoral, parte né? da nossa realidade. Eu acho que Mas eu vou te isso- falar que eu não sei nem se é só o litoral. Porque a gente conversa, né? Eu acabo conversando muito com pessoas sobre isso para realmente sentir as dificuldades e para ver se às vezes é só com a gente e às vezes até para uma experiência de outra pessoa conseguir agregar com a nossa loja. Mas com quem a gente conversa, a gente vê assim que a mão de obra ela tá um pouco Escassa. principalmente a qualificada, né? Então, assim, mão de obra por mão de obra se tem, mas aqui se qualifica, então... E também a rotatividade de colaboradores, né? Ontem falava com o meu irmão, ele no interior de São Paulo, vem da cidade de Presidente Venceslau, ele tá fazendo aquele trabalho de porcelanato de acabamento fino, sabe? Com pedras esculpidas, enfim. Legal. E aí a grande fala dele é, Clênio, eu não tenho ninguém que quer vir trabalhar comigo que conheça do negócio. Quem não conhece, vem trabalhar comigo, fica um tempinho, quando percebe que aprendeu, Tchau. sai. Ou, o fulano ofereceu 50 pila a mais, já tá pulando para outro lugar. Eu sou suspeito a dizer, porque conheço a equipe de vocês, conheço a Casa Fiore, então quem é de Navegantes, de Balneário Pissarras e mesmo de toda a região aqui, eu posso dizer com toda certeza, tá? Super indico a Casa Fiora por conhecer os profissionais, por conhecê-las e por estar lá. Pelo menos uma vez a cada 15 dias nós estamos lá conversando, batendo um papo e a importância da credibilidade em muitas coisas, né? Então a gente percebe que não é só produzir. Talvez eu não sei como é que funciona a concorrência de vocês com a internet, mas se a gente olha o comércio em geral, a concorrência com a internet está absurda. Talvez o mercado de vocês de maneira intensa, ainda não esteja tão forte, porque é agregado um serviço a isso, né? Então, é a medida, Sim. é algo muito instalação, personalizado, é a instalação, mas o quão nós precisamos ter empresas sérias, é por isso que eu fiz questão de solicitar, se vocês pudessem vir até aqui, é uma honra de verdade, por admirar o trabalho de vocês, a empresa de vocês, e por querer apresentar para a galera, de fato, a ideia de que às vezes a gente quer empreender, a gente não tem coragem, por quê? Porque a gente tá nos nossos empregos, mas para entender, cara, dá para empreender, dá para começar um negócio, e a gente não precisa ter decisões definitivas, né? Então, vocês começaram, continuaram no trabalho de vocês, mas acreditaram no negócio. E talvez foram conhecendo o negócio aos poucos, né? Até porque a gente é de áreas totalmente diferentes, né? Então, a gente precisou também se familiarizar com tudo aquilo. Hoje, a gente já tá em casa, né? Só que no início, assim, tudo
Pra tudo é um começo, né? Então, até mesmo pra essa pessoa que iniciou a loja com a gente ali, que tinha muito conhecimento, tudo é muito novo. No nosso ramo, a gente diz, né, sempre fala, a gente tá 8 anos no mercado ali em Navegantes, mas diariamente acontecem coisas novas, situações novas, né? Uma estrutura diferente onde vai ser fixada uma cortina, um local, uma ideia. Produto novo. Então, a gente tá sempre em constante atualização e o iniciar na loja, no nosso caso, como a gente vinha de outro segmento, a gente precisava estar um pouco mais por dentro do mundo, pelo menos, né? Da cortina, da decoração. Tanto que a gente iniciou a loja com outros produtos além da cortina. Sério? Hoje, a nossa loja ela é focada em cortinas, persianas, tapetes, papel de parede e colchas personalizadas, né? A gente faz a parte de motorização também, produtos automatizados, mas a gente tem o produto, né? Então... No início, tudo isso sobre medida. Por exemplo, tapete sobre medida também? Caraca, eu nem sabia que dava pra fazer isso. Na verdade, nada a gente tem a pronta entrega, né? Tudo sob medida. E só que a gente iniciou a loja, a gente vendia revestimento cerâmico, a gente vendia decoração solta, vaso, quadro, né? Vinílico, laminado. Laminado, rodapé. Então, a gente foi afunilando, digamos, os produtos pra gente ser mais especialista no que a gente gostaria de ser, né? Então, quais eram os produtos que pra gente faziam mais sentido dentro daquilo tudo, eram esses que a gente tem hoje. Tanto que agora a gente tá há muitos anos já só ali, a gente largou os outros, o pessoal ainda às vezes vem, vocês vendem vinílico, rodapé? Não vendemos, contato não temos, porque a gente quer focar no que a gente quer melhorar sempre, né? E quanto menos... Tem, lógico, ponto de vista, mas quando a gente atende muita coisa, é mais complicado a gente ser especialista ou se profissionalizar ou se aperfeiçoar para aquela quantidade de coisas. Então, a gente resolveu ser um pouco mais enxuto na quantidade de produtos, mas realmente tentar ser o mais especialista possível naquilo ali. E também a maturidade que a gente vai tendo depois que o negócio vai se consolidando, né? Eu lembro que quando nós sonhávamos em abrir o Instituto Sapiens, né? Isso é uma partilha interessante porque a gente sonhou com o Instituto. Eu estava trabalhando numa escola, então, no meu primeiro momento, a primeira coisa que me veio na cabeça é, cara, o público infantil vai ser talvez o carro-chefe do Instituto. Aí nós abrimos o Instituto. Em 1 ano de Instituto, a gente percebeu que não. Tanto que a psicóloga que trabalhava conosco infantil veio, ela tinha os projetos dela, trabalhar aqui em Itajaí, ela já trabalhava por aqui, nos auxiliava lá, mas devido à demanda, ela permaneceu só em Itajaí e hoje nós descontinuamos o trabalho infantil no Instituto. Nós focamos o trabalho em adultos e adolescentes. Então lá nós temos 3 linhas de frente, que é empresarial, o aspecto terapêutico e de estudo. E retiramos o infantil. Porque não foi um nicho que, embora estivesse na nossa cabeça, mas que se consolidou no trabalho do Instituto. E acho que para vocês é a mesma coisa. A importância da maturidade em relação a isso. Tem gente que não quer se desapegar, né? E é um erro, talvez, né? Porque às vezes tu insiste em algo que não é para ser, né? Eu acho que empreender é muito tentativa e erro, né? Então, assim, muitas vezes a gente... a partir de hoje vamos tentar dessa forma. Tu testa, não deu, tu volta e tu tens que voltar e retomar e tentar de outro jeito, porque senão tu fica às vezes tão preso em uma situação ou achando que, não, eu tenho que atender criança. E na verdade o teu público, o teu up do negócio ia ser em outra pessoa, em outro momento, mas não, o teu foco estava em outro lugar. Então a gente tem que estar muito mente aberta. Dá pra ter vaidade no negócio? Às vezes, eu quero porque sempre foi o meu sonho, mas aí tu vê que não funciona às vezes. Ou mesmo aquele ego, né, de comecei, como é que eu vou fechar, como é que eu vou parar, como é que... Não adianta, né, o mercado é muito acelerado e tá em constante mudança, é instável, e se tu não tiver ali no bolo junto, não andar junto com aquele negócio, não vai. E às vezes tem algum produto que funciona só em um certo momento, né? Talvez, não sei como é a história de vocês, mas talvez na pandemia tinha alguma coisa que funcionava muito. Passou a pandemia, já não funciona mais. A gente tem um exemplo até da pandemia, na verdade, porque a pandemia assustou, né? Então, a pandemia, eu lembro que a gente fechou a loja ali naquele início, março, ali alguns 19 dias de março foi... precisaram fechar, nossa, né? E caraca, o que vamos fazer agora e tudo mais. E pra gente, né... até um pecado, porque muita gente sofreu muito com a pandemia em relação aos seus negócios, né? Mas pra gente foi um ano muito bom, o ano da pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a olhar pra dentro de casa e o nosso negócio tá dentro da casa das pessoas. Então, as pessoas começaram a reparar que aquela parede branca agora incomoda. Antes eu saía de casa de manhã, trabalhava, voltava e tava tudo certo com aquela parede branca. Mas agora eu olhando pra ela todo dia, ela me incomoda. Então, a venda do papel de parede, por um exemplo, foi um produto que foi um boom, assim, na época da pandemia. Quase ninguém podia viajar, então o dinheiro de viagem foi pra casa. Foi
para melhorar o ambiente de o casa. papel foi, assim, além de todos os produtos, né? Na verdade, dos que a gente vende, assim, tiveram uma alta bem grande. Mas o papel chamou muita atenção, porque realmente tu via que, então, era, na verdade, um pouquinho de parede que a pessoa começou a se incomodar com aquilo, né? E, assim, óbvio, hoje ainda se vende muito papel de parede, ele é muito normal e muito moderno ainda se colocar em projetos, enfim. Mas, naquela época, tu via que era aquele consumidor final que sentia necessidade dele, sabe? Aquela pessoa que morava lá, que olhava, poxa, essa parede aqui eu vou ter que mudar, ela é branca, agora eu quero um detalhe, eu quero uma flor, eu quero isso, quero aquilo. Então, o papel foi um dos produtos que, sim, que ele permanece, mas ele é um produto que o boom dele, assim, pra nós, sabe, foi bem naquele ano da pandemia. E muitos trabalharam home office até, né? Então, isso realmente também. já via que incomodava. Quero dar um toque Mudar um final pouquinho, no escritório. Então, realmente, esse ano foi... Caraca, que legal. A pandemia, eu estava na escola naquele momento e eu sempre digo assim, tirando, obviamente, tudo que foi trágico de morte ou de muitas empresas, mas dentro da educação, talvez a gente evoluiu 20 anos em um, porque nós aprendemos muito, tivemos que nos desdobrar, se reinventar em muitas coisas. Então, eu sempre gosto e brinco com isso no sentido de que nem sempre o sofrimento nos mata, né? Ele nos ensina a muita coisa. E a gente tem que se apegar a isso, né? Pegar num momento difícil e o que eu posso fazer de diferente com isso, né? O que isso aqui vai me trazer de benefício e tentar fazer algo diferente assim. E isso é bem interessante. Gente, tô aqui com duas mulheres empreendedoras, empresárias de navegantes, esposas, mães. Como é que é o rolê de adequar tudo isso, juntar tudo isso e conseguir ser tudo isso, sendo mãe de 2 filhos? 2 cada uma. 2 cada uma e grandes, pequenos? Tu estava grávida quando começou a gente loja? até conversou ontem sobre isso, né? Que a gente não acaba conseguindo ser 100% dar no caso, para loja e para casa. A gente tem que dosar. Uma hora tá aqui, uma hora tá lá. A gente realmente, eu falo por mim, né? Eu queria me doar mais pra loja, mas eu faço o possível, né? Pra gente, porque eu tenho família em casa, a Jéssica também tem. Então, a atenção tem que ser para as 2 lojas, né? E quando a gente até abriu a loja em Pissarras, isso fazem quase 2 anos, acho que foi nosso desafio duplicado, né? Então, a gente resolveu abrir a loja na metade daquele ano e no final do ano eu acabei engravidando. Contei pra Jéssica e na outra semana ela me deu uma outra notícia que ela também engravidou. Que delícia! Vamos então fazer uma pausa por aqui. Eu quero falar com quem tá em casa, porque nesse momento nós vamos fazer um quadro, que é o quadro típico aqui do nosso programa, do nosso Sapienscast, que é o Deserto Florido. Para quem já conhece o Sapienscast, nós temos como símbolo do Instituto Sapiens a rosa do deserto. Por que a rosa do deserto? Porque é diferente do cacto. A rosa do deserto tem a capacidade de não só sobreviver em ambientes difíceis, mas viver. E é isso que nós queremos e entendemos que o deserto não pode ser o fim. Nós precisamos nos reinventar e florescer. É por isso que nesse momento nós chegamos no Deserto Florido. Chama a vinheta, editor. Agora a gente vai... No Sapiens Podcast vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. 1, 2... E bora lá então, eu queria saber se nessa vida societária, nessa vida de mulheres empreendedoras, houve algum deserto na vida de vocês e florescimento? Qual foi esse rolê? A gente até de vez em quando conversa sobre isso e há 2 anos atrás, quando a gente meio que abriu a loja, na metade do ano a gente resolveu abrir a loja em Pissarras. Em outubro a gente assumiu o compromisso, né? Com a loja de Pissarras. Só que em dezembro eu acabei engravidando. Isso foi um pouco antes do Natal, se eu não me engano. Tudo planejado? Tudo planejado, Mas ok, uma grávida, a gente ainda... Tava tudo certo, né? Porque já era a minha ideia, tá engravidando também. Mas logo na outra semana, a Jéssica veio com a notícia que ela também estava grávida. As 2 proprietárias começaram. Eram 3 filhos, que legal. né? 3 filhos. A loja em Pissarras. O meu bebê e o da Jéssica. Caraca! Então, pra gente, até hoje, a gente sempre comenta que foi um grande desafio também estar abrindo a loja em Pissarras. Por mais que a gente já entenda do negócio, mas é algo
totalmente diferente. Então, é treinamento de pessoas novas, contratação também Teve que aumentar a nova, equipe. aumentamos a equipe. Vocês grávidas. E a gente teve que correr um pouquinho contra o tempo, porque assim, ao mesmo tempo em que a gente estava destinando nossa energia, nosso tempo para a abertura da nova loja, porque daí tu corre atrás de tudo, faz loja, tudo mais, né? E a gente tinha a loja de navegantes, que a gente não podia deixar de acontecer também. E a gente estava grávida, existe, né? Não é doença, mas existe uma certa limitação, Claro. né? Do Cuidado, corre, né? principalmente, Cuidado, né? O corre ali tem uma limitaçãozinha. Mas tocamos ali, né? O quanto a gente pôde. E daí, com isso, a gente teve que contratar, porque a gente sabia que tinha loja de pissarras. Um pouquinho antes de a gente abrir a loja de pissarras, eu e a Andressa, a gente era bem operacional. Então, realmente, financeira, administrativa era comigo, sabe? Não tinha quem me ajudasse. A Andressa fazia outras funções também que eram com ela. Então, a gente precisou contratar porque a gente sabia que por um período a gente não ia estar, né? E também, por a loja estar crescendo, a gente queria, na verdade, assumir outras funções, que o correto nem seria, talvez, a gente tá tão operacional assim. A gente queria realmente assumir mais gestão e a gente queria operacionalizar mais com os colaboradores. Então, a gente começou a contratar e treinar pessoas, e loja de navegantes, e treinamento, e abrir loja de pissarras, e a gente grávida, e nesse meio tempo ela faz uma ultrassom e volta. Ai, que legal. Então, a gente teve... Em junho a gente abriu a loja de pissarras. Em julho a Andressa ganhou o bebê dela e em agosto ganhei eu. Caraca. Aí esse foi o nosso maior desafio, realmente. Imagina, depois que ganhou o bebê, as duas muito perto, obviamente que vai se afastar, pelo menos por um período, Sim. para os cuidados iniciais. E diferente de mães que trabalham em regime CLT, Não se muito provavelmente vocês voltaram antes da hora, ficaram preocupadas. E como é que foi isso? E também nem sempre é como a gente espera, né? Porque de tudo a gente ainda tentou fazer um planejamento, né? Então, junho a gente abre, julho a Andressa sai, mas eu ainda fico. Agosto, quando eu saio, a Andressa já tem um mês. Talvez a Andressa já consegue ir retomando. Aí, setembro, tipo, pra mim dá um mês, já volto também. Só que nem tudo é como a gente espera. Então, a gente teve algumas dificuldades ali nesse início também, né? Porque é um bebê, né? Então, nem todo bebê reage como... Mas não... O nosso pensamento, vou botar no bebê conforto, levar junto e ficar balançando com o pé e trabalhando. E mesmo não sendo o primeiro filho de mesmo vocês, não né? sendo o primeiro filho. Aí, além de tudo isso, então a gente tinha esses 3 bebês, pissarras e os 2 bebês. E as 2 crianças. E a Andressa tem uma menina também, que daí tava com 6, né, Andressa? Maia, né? Eu tinha uma menina que tinha 4,5. E a gente tinha loja de navegantes. Então a gente tinha os grandes e os pequenos pra administrar, né? E daí, passado ali as crianças nascendo, então a gente teve alguns inícios ali mais complicados, diferente do que a gente tinha planejado. Mas enfim, graças a Deus, de novo, o fato de a gente ter uma equipe boa, né? A gente conseguiu, entre dias bons e dias não tão bons, a gente conseguiu tocar e a gente foi retomando conforme a gente pôde, né? Na época até tinham 2 pessoas bem experientes navegantes, a nossa estratégia foi colocar uma delas em pissarras. Então, quem já sabe mais fica em uma em cada unidade loja, né? e outra fica em outra. Então, assim, isso deu muito certo, na verdade. E na época a gente ficou, assim, bem atordoada, não tem como não ficar. Mas hoje, a gente conversando, foi a melhor, acho que época que poderia ter acontecido. Hoje... Não queria falar para pior, mas hoje a parte mais delicada já passou, então as 2 lojas já estão bem estruturadas, nossa equipe realmente é fantástica e a gente só tem a agradecer a tudo que aconteceu. As crianças também, elas acabam proporcionando para a gente ter uma maturidade, responsabilidade também, então tudo muda. Empreender é um desafio, cada dia é um desafio novo. A gente é muito diferente, eu e a Jéssica, né, até como sócias, mas Eu ia perguntar a gente isso tem daqui a algo pouquinho. que a gente tem o mesmo objetivo, então isso funciona muito, na verdade. E estando sempre em sintonia, que até engravidamos juntas. Sintonia até demais. Mas a parte mais Esse foi delicada da situação o nosso deserto já que passou. floresceu, no caso, Que floresceu. Todo mundo pede. Mas combinaram de engravidar juntas? Combinamos. Que legal, que legal. E uma pergunta importante, porque eu atendo no Instituto, no processo terapêutico, muitas empresárias. E às vezes essa pergunta vem. Eu tenho muitas empresárias jovens que a gente atende por lá, e às vezes elas vêm... Eu vou perguntar para vocês, é possível ser empresária e mãe? É possível. É um recalcular rota eterno. Estou indo, mas agora eu vou voltar. Eu ia fazer, mas eu não vou mais. Mas é possível, na verdade. É como a Andressa falou, não, né? Isso também tem umas opiniões muito diferentes. Mas eu também não consigo ser 100% loja e nem ser 100% mãe, né? A gente se doa ao máximo naquele momento que tu tá lá. E a gente tenta fazer o máximo. Só que
eu vou te falar como mãe, né? Mas nesse momento como mãe. Eu tenho outra prioridade na minha vida, que são os meus filhos. Então, assim, eu nunca vou abrir mão deles, né? A minha loja, eu quero muito que dê certo. A gente tá ali trabalhando pra isso. E a gente tem se culpa mesmo assim. Se culpa, né? Mas culpa Normal, toda a uma vida. mãe é uma culpa, né? Mas a gente tem pessoas dentro da loja que a gente sabe que a gente tem uma responsabilidade grande sobre aquelas pessoas e sobre aquelas famílias. Então, a gente também não é uma questão de, não... Seja o que acontecer com a loja, a minha família tem que estar tudo certo. Não seria isso. Mas como mãe, eu vejo como mãe, a minha prioridade são sempre os meus filhos, né? Então, mas aí a gente vai tentando dosar, porque a gente tem uma outra responsabilidade grande que é a loja também. Mas é possível, dentro de... com alguns remédios faixa preta. Não, tô brincando. Mas eu acho que a pessoa ela tem que estar tranquila de que ela realmente não vai conseguir ser tudo o tempo todo. Daí, ok, sabe? Agora, se a gente entra numa piração muito grande, se a gente realmente, eu preciso ser muito 100% loja, muito 100% mãe, muito 100% esposa, e a gente é um ser humano também, então eu tenho que cuidar de mim. Tem necessidades, aí eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho dificuldades. Né? Então, Mas é por muito... isso que o empreender, o que a gente está conseguindo fazer é estar delegando. Porque senão, se a gente ficar só na parte operacional... eu não vejo aonde a gente possa crescer mais. Então, algo que a gente sempre planejou, nós estamos conseguindo aos poucos mesmo a delegar. Hoje a gente consegue sair, ficar fora um tempo. Vim no podcast. Vir no podcast, a gente sabe que a loja está sendo bem tocada. Então, são coisas que a gente já planejou assim, que tentou estruturar para que a loja... ficasse dessa forma. Então, até na época da pandemia... Para que ela sozinha mesmo, sem a gente... Nós éramos em 3 a pandemia. Eu até falei pra Jéssica, como é que a gente conseguia tocar em 3? Eu até lembro que teve uma época que eu e outra pessoa pegamos Covid... E a gente teve que ficar fora de casa e a Jéssica ficou sozinha. Ela ia medir, ela fechava nos 10 dias. Na loja tem dia. Onde que não pegou Covid foi ela. Então, hoje nós somos em 10 pessoas. Então, a gente já evoluiu Olha o florescimento, bastante. né? E até a questão, talvez, de conciliar a maternidade com o empreender, é ter pessoas que te ajudem nesse processo, né? A rede de apoio é fundamental. A rede de apoio, tanto família, né? Maridos, pais... Quem puder ajudar ali, no caso da casa, e ter pessoas boas que a gente confia também na loja. Porque senão realmente não tem como, né? Se fosse, não, a gente tem uma equipe muito inicial, que ninguém conhece de nada, ninguém sabe de nada, e junto uma gravidez, com certeza o deserto estaria... ainda no deserto. Ainda no deserto, ele não teria florescido ainda. Caraca, muito bem, esse foi o Deserto Florido. Bora pro nosso último bloco aqui do nosso Sapienscast. Passa voando, né? O nosso bate-papo, o nosso tempo passa voando. E eu juro pra vocês, é muito gostoso falar com vocês. Por quê? É uma doçura, uma leveza, embora, como vocês falaram, são duas pessoas muito diferentes, mas que estão tocando o negócio. E isso é muito importante a gente entender. Hoje, quando nós falamos de sociedade, às vezes a gente quer alguém completamente igual a gente, com opinião completamente como a nossa. E então eu vou fazer uma pergunta. Qual o rolê mais difícil? O que é mais difícil dentro de uma sociedade? Realmente, como a Andressa falou, a gente é bem diferente. Talvez, se as pessoas são muito iguais, eu acho que até acontece um pouco que é a falta de crescimento, porque quando a gente é diferente, a gente tem que se mexer mais, né? Então, assim, às vezes a situação é essa. A Andressa pensa de um jeito, eu penso de outro. A gente vai ter que chegar num consenso daquilo ali. A gente vai ter que, como agir, então? Se tu queres desse jeito, eu quero desse jeito. Como que a gente vai fazer? E, às vezes, nessa troca de ideias e troca de informações, a gente tem um crescimento muito maior do que se fosse exatamente o que eu queria, ou exatamente o que ela queria, ou se nós dois tivéssemos pensado só uma coisa sobre aquilo. Então, a gente é diferente, até de gosto a gente é diferente, né? Porque como a gente trabalha com produto de decoração, às vezes chega um tipo de papel de parede e digo, não gostei. Daí ela, esse aqui eu gostei. Amei! Esse aqui eu não usaria. Eu já gostei desse daqui. Então, a gente é diferente até em gosto. Mas é isso aí, só que a gente se respeita, né? Inicialmente, a gente sabe que a gente precisa disso e que e o nosso foco é o mesmo, né? Então, a gente tá ali pra crescer, a gente tá ali pra fazer o nosso melhor, pra entregar o melhor pro nosso cliente, né? A intenção não é fechar, então a gente sabe que para não fechar a gente tem que fazer cada vez melhor, cada vez mais. Então o nosso foco é um só e a gente vai atrás daquilo ali, né? Indiferente do que a gente tem de coisas que a gente não combina, por um exemplo, nas ideias, a gente chega no nosso acordo, no nosso consenso e toca dali. E é uma rede de apoio, na verdade, né? Isso é fundamental entre a sociedade, esse apoio mútuo entre as duas, tendo a consciência, nós somos sócios, não concorrentes, né? E às vezes a gente percebe isso dentro da sociedade de maneira muito intensa. A gente começa a esticar a corda, cada um puxa pro seu lado e esquece da empresa em si, né? E a vantagem até um pouco de ser diferente também é porque tem tratativas diferentes dentro da empresa, né? Então, tem situações que a Andressa
resolve muito mais fácil do que eu, porque o jeito dela resolve aquele negócio mais fácil, com tal pessoa, com tal fornecedor. Então, né? Vai nessa e resolve com ele. Tem situações que talvez pra mim seja muito mais fácil resolver do que pra ela, né? Eu não tenho uma dificuldade em resolver, talvez pra ela seja mais difícil. Então, eu vou lá e pra mim, eu trato daquilo lá. E é assim, até na loja, muito assim, porque eu sou muito de processo, né? Então, assim, a parte de sistema, coisa assim, eu acabo assumindo mais. Pra mim, é mais fácil do que talvez pra Andressa. Ela acaba assumindo outra parte que pra ela fica mais fácil do que pra mim. E assim, a gente vai se misturando e vai dando tudo certo, né? Se vocês Não tivessem... se sobrecarrega tanto, né? Oh, isso é legal. Se vocês tivessem que dar um conselho para vocês mesmas quando iniciaram a loja, se hoje a gente pudesse fazer, se o editor da vida viesse e recortasse o tempo e desse a oportunidade para que hoje vocês dessem um conselho para vocês iniciando a loja há 8 anos atrás, que conselho seria? Seja sempre confiante, que vai dar certo. Deus em primeiro lugar, sempre. E agradecer sempre hoje, né? Sempre agradecer hoje e nunca desistir do amanhã. Que cada dia a gente sabe que é um novo desafio. Sendo na vida pessoal e profissional, nos dois casos. Até ontem eu estava falando com a Jéssica sobre isso, a gente estava falando sobre sofrimento, né? E sobre coisas que a gente acaba se agoniando. Então, assim, só na vida é pra isso. Só vai, descansar. E quem for bom ainda, não for pro inferno, é quando você estiver no céu. Então, a vida, ela é feita, né? Vai ter desafios, a vida é feita de felicidade, com certeza. Mas ela é muito difícil. Quem fala que é fácil, não é fácil. Então é isso. Pra gente, cada dia é um novo desafio, é uma luta diária. E a minha preocupação também da loja, até a Jéssica, a gente fala a mesma coisa, era sempre se acomodando. A loja navegando está assim, e a gente sempre queria... A gente sempre quer estar se cutucando, né? Quer Não tem problema, né? A gente tem cria. que Quando não tá- tem, a gente cria, porque a gente também precisa... quer Mas a crescer, gente né? tem que estar sempre confortável, na verdade. Não, desculpa, tem como cortar isso aí. A gente tem que estar sempre confortável no nosso desconforto, sabe? Então tem que estar sempre se mexendo e sempre indo atrás, porque a gente acaba se acomodando. Então esse era um dos meus maiores medos, era que a loja ficasse estagnada e ficasse... A gente vê tanta loja, tanto comércio, que a gente pensa, nossa, a gente precisa crescer, precisa evoluir, fazer algo diferente sempre. Então, todo dia a gente acaba matutando o que fazer amanhã, o que fazer isso, o que fazer para mudar, o que fazer para inovar. Pra melhorar. Porque tem que estar sempre inovando a todo momento. A construção de relacionamento também é muito importante pra gente. Então, estudar também, ir atrás de novos métodos pra gente ser cada vez melhor. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Caraca, que legal. Momento Pablo Marçal. Aquele... Gente, nós temos aqui no nosso Sapienscast também um patrocinador. Então, você que está em casa e não conhece a Citolab em Navegantes, meu Deus, olha só! A Citolab em Navegantes há mais de 20 anos oferece para você muitas coisas. E esse é o Momento Citolab que cuida da sua e da nossa saúde. Gente, nós temos uma caixinha aqui e temos algumas perguntas aqui dentro e eu gostaria de pedir que uma de vocês tirasse uma pergunta aqui pra gente e respondesse. Momento Citolab. Bora lá. Jéssica. Tira. Temos. Como cuidar da saúde dos seus filhos? Pra eu responder. Para responder, como cuidar da saúde dos seus filhos, Jéssica? Deixa eu comer areia, deixa eu comer barro. A vitamina S da sujeira. Depende do primeiro ou do segundo. Do primeiro e do Porque o primeiro segundo. ele é de vidro, né? Só que o segundo ele é de plástico. Então o primeiro não pode botar a mão no chão e na boca. O segundo pode. O segundo tá tranquilo, né? Eu tento o máximo as rotinas, né? As periódicas ali, tá com as vacinas em dia, né? Tá sempre de olho também, se a gente sente alguma coisinha diferente neles, né? Olhando o corpinho o tempo todo pra ver se não aparece uma bolinha, um negocinho aqui, uma coisinha lá. Mas os meus, assim, graças a Deus, eles têm muita saúde e eu me mantenho nas rotinas, né? Então, conforme meses a mês... Tem acompanhamento tempo, médico com frequência? O acompanhamento deles são bem tranquilos, assim. Quando eles são pequenininhos, até um aninho, um mês, né? Uma vez por mês, aí depois vai aumentando os prazos ali, mas estão tudo em dia. Tudo em dia. Depois a alimentação também, a gente que eu falo, porque eu conheço bem a Jéssica nessa parte, então até posso falar por ela. Integrada, né? Mas a alimentação, até os 2 aninhos, sem açúcar, cuidar o máximo possível. Depois, é claro, tem um docinho outro, nossos filhos adoram um docinho. Fechar as mãos. Ai, que legal. Mas é isso, exames, né, feitos diariamente também, no médico, acompanhamento, a gente acaba
Isso, acaba e fazendo acompanha isso pra tudo isso. acompanhar. Assim como a Andressa e a Jéssica cuidam dos seus filhos, como é que tu cuida do teu filho? E se precisa, então, de ajuda, Citolab. Se você ainda não acompanha, vem acompanhar nas redes sociais, @Citolab. Gente, vamos pro nosso, de fato, saideira do nosso programa. Foi uma honra ter vocês por aqui, tá? Eu queria que vocês pensassem numa mensagem final para falar para quem nos acompanha. Então, enquanto vocês pensem numa mensagem final do programa de hoje, que vocês vão olhar lá para nossa câmera, falar para quem tá em casa. Eu quero falar com você que tá aí em casa. Por quê? Porque hoje a gente teve um programa muito, mas muito especial. Hoje eu tive aqui no nosso programa a Jéssica e a Andressa da Casa Fiora de Balneário Pissarras e do Gravatá de Navegantes. Uma casa que oferece cortina, persiana, tapete, papel de parede e muitas outras coisas. E hoje nós tivemos uma conversa muito gostosa a respeito de sociedade saudável. É possível ter uma sociedade saudável com as suas diferenças. Falamos sobre a importância da funcionalidade, da beleza e da estética dos produtos que elas vendem. Por quê? Nem tudo se trata só da função final. Nós precisamos cuidar dos detalhes, deixar a vida mais bonita. Como é que tá aí na tua casa? Nós falamos que o negócio vai amadurecendo com o tempo, que a sociedade também vai amadurecendo e que empreender é muito tentativa e erro. É necessário, fundamental, delegar. E, acima de tudo, nós precisamos estar confortável nos nossos desconfortos, porque a vida não é um conto de fadas. E hoje eu tive aqui com Andressa e Jéssica. Foi uma honra ter vocês por aqui, tá? Muito obrigado por sair da zona de conforto de vocês, deixar a loja de vocês, a Casa Fiora. Meu Deus, adoro aquele lugar, um lugar bonito, agradável. Então, de coração, muito obrigado a vocês por terem vindo. Deixa uma mensagem final pra galera aí, dá uma olhadinha lá pra câmera de vocês e diz aí o que vocês gostariam de deixar pra galera. Eu até já comentei antes, mas eu acho muito importante sempre a gente agradecer, sempre o dia de hoje e nunca desistir do dia de amanhã. Muito bem. Eu primeiramente queria agradecer também o convite, a gente ficou bem feliz em estar aqui participando do teu podcast. E eu, não é bem uma frase, né, mas eu vou deixar talvez uma palavra que eu acho que para quem quer empreender principalmente, seria a questão de determinação, né, e resiliência talvez também, que eu acho que hoje em dia é o que a gente precisa mesmo para crescer e para se manter no mercado. Muito bem, desejo a vocês de fato muito sucesso, tá? Amém, que a Casa Fiora tenha muito e muito resultado, muito e muita produtividade. E a você que fica em casa, quer deixar a tua casa mais bonita, procura a Casa Fiora. Aqui embaixo, siga nas redes sociais, não tenha dúvida, tá? Produto de qualidade e uma beleza, ó, que só a Casa Fiora sabe fazer. Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.